Irmãos, hoje é quinta-feira, dia do nosso estudo bíblico. Eu desejo a todos, um final de tarde, de noite, abençoados, e que todos possam agora, juntamente comigo, estudar a palavra de Deus. A você da igreja, a você que me ouve, que possamos agora, com a ajuda do Santo Espírito, fazermos o estudo bíblico, o estudo de quinta, ainda sem a reunião, mas podemos ter esse privilégio, Você pode estar aí na sua casa acompanhando, lendo a Bíblia, e nós estaremos então expondo o estudo da palavra de Deus. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, Deus grande e maravilhoso, que o Senhor se digne, ó Pai, de nos abençoar agora, de nos dar o conhecimento do Senhor através do estudo da Tua Palavra. Abençoe cada irmão, cada família, que as bênçãos especiais do Senhor, celestiais, estejam sobre a casa de cada um que está agora ouvindo este estudo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, um dos temas que eu mais gosto, que eu sinto mais prazer de falar, é sobre o ser de Deus. É a parte da teologia, Teologia é estudo de Deus, e a parte da teologia que eu mais gosto de falar sobre ela, de dar aulas, quando eu dou aulas sobre essa disciplina no seminário, é falar do ser de Deus. É falar dos atributos de Deus de forma específica, Porque eu creio que o objetivo da nossa vida é conhecer a Deus. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus para conhecê-lo. O nosso catecismo fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, ter prazer nele através do conhecimento dele, glorificá-lo através de conhecê-lo. Então, é um tema maravilhoso, e há um texto na palavra de Deus que nos traz um grande conhecimento do Senhor. É aquele texto bem conhecido de Moisés, quando ele vê uma sarça ardendo, e aí ele aproxima, aquela sarça ardia em fogo, mas não se queimava, e Moisés foi ver aquela maravilha, e aí Deus aparece para Moisés. E ali Deus dá um conhecimento dele extraordinário para o seu servo Moisés. Então eu quero ler com os irmãos esse texto e quero estudar alguns atributos de Deus na sarça. Deus na sarça. Naquele conhecimento que Moisés teve no episódio da sarça ardente, da sarça que estava ardendo em fogo e não se queimava. Então vamos ler o texto lá em Gênesis 3, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler primeiro dos versos 1 a 6, depois vamos ler os versos 14 e em diante até o 17. Então vamos fazer essa leitura. Êxodo 3, de 1 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor:
certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora o verso 14 em diante. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, que me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Aveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Irmãos, o que é importante pensarmos na leitura desse texto? Quando nós nos deparamos com esse texto, nós logo pensamos, que naquela maravilha daquela sarça, Deus aparece ali a Moisés, e Deus manda Moisés tirar as sandálias dos pés, e se aproximar, e fala com Moisés, e fala que ele vai livrar o seu povo, aquele povo que estava em sofrimento ali no Egito, fora da terra de seus pais, e sendo ali castigado com sofrimento, com fardo pesado por Faraó. Então todo mundo pensa na salvação, em primeiro lugar. Deus apareceu ali para Moisés para trazer salvação ao seu povo. Normalmente as mensagens, os estudos bíblicos nessa passagem falam de salvação. E de fato nós vamos ver que é um tema aqui também. Mas eu quero chamar a atenção que aquele encontro de Deus com Moisés não era primariamente para a salvação, no sentido mais estrito de tirar o povo do sofrimento, ou do castigo, ou tirar o povo da opressão ali debaixo de Faraó. Mas o objetivo principal desse texto é Deus se dar a conhecer a Moisés. Eu entendo que ali Deus preparou um encontro com Moisés, para que Moisés pudesse conhecer a ele, e todos nós, através da leitura desse texto, pudéssemos conhecer quem é o nosso Deus. A Bíblia toda foi escrita primariamente para nos trazer o conhecimento de Deus, do seu plano eterno e da sua vontade para as nossas vidas. O objetivo ali daquele encontro maravilhoso de Moisés, o grande profeta, o grande libertador, com Deus grandioso, era que Moisés pudesse conhecer a Deus. E nós podemos então ver aqui nesse encontro vários atributos de Deus, várias perfeições. Eu gosto de falar mais o termo perfeições. A teologia mais tradicional, ela usa o termo atributos, também é um bom termo, mas eu prefiro o termo as perfeições de Deus. Quais são as perfeições de Deus que nós vemos aqui nesse episódio da sarça? Então, primeiro, nós podemos notar a santidade de Deus, No verso 5, Deus falou para Moisés: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, dois aspectos que nós vemos aqui da santidade de Deus. Quando nós falamos de santidade de Deus, sempre tem dois aspectos, e eu creio até que eles se complementam. Quando a Bíblia diz que Deus é santo,
A Bíblia está querendo dizer que Deus é completamente afastado da sua criatura. Deus é imenso, Deus é infinito. Imagina você conhecer o Deus infinito. O Deus que é imenso, que é totalmente distante. Por isso, o profeta viu Deus, né, no seu alto e sublime trono. Nós já estudamos sobre isso. E ele diz: Santo, Santo, Santo. Quer dizer, aquele que está distante. Paulo fala: aquele que habita em luz inacessível. Aquele que não pode ser conhecido por si mesmo, né? O homem não pode conhecê-lo por si mesmo, só mesmo quando ele se dá a conhecer, porque ele é totalmente distante do ser humano. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto de que Deus é completamente puro. Deus não pode pecar, ou seja, Deus não pode contemplar também o pecado, né? O apóstolo João fala que Deus é luz, né? E por ser luz, Deus não pode ver trevas, né? Não há nele treva nenhuma, ou trevas nenhuma. Deus é todo puro. Na verdade, irmãos, o que é o mal? O mal é exatamente o distanciamento de Deus. Deus é a bondade perfeita, Deus é bom. Tudo que se afastou de Deus é mal, né? Então o ser humano, ele se torna mal porque ele se afastou da luz perfeita. Deus é a luz perfeita. Então, esses dois aspectos, como que nós podemos vê-los em relação ao ser humano? É bom a gente pensar o seguinte: toda a revelação de Deus, dos seus atributos, das suas perfeições, né? Tudo que Deus revela de si mesmo, daquilo que é perfeição no seu ser, Deus revela em relação ao homem, né? Só para que o homem possa conhecer, porque tem perfeições inúmeras no ser de Deus que nós nem podemos contemplá-las, mas aquelas que nós podemos ter uma ideia vaga delas, né? Ainda vaga, mas maravilhosa, é vista em relação ao homem. Então, se nós olharmos para o ser humano, nós vamos ver o contraste entre essa perfeição de Deus e do ser humano, não é? Então, por exemplo, Deus é santo no sentido de totalmente distante, totalmente o outro. Nada na criatura se compara com Deus. Esse atributo está para a finitude do ser humano. O ser humano é o contrário, né? Se Deus é infinito, o ser humano é finito. O ser humano teve que ser criado. O ser humano, ele tem, não é, um tempo de validade e ele só permanece porque Deus continua lhe dando vida. Ele é um ser criado, finito, ele é uma criatura. E Deus não. Deus é o Deus santo, 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 né? Deus, ele é esse Deus totalmente distante, né, do ser finito. Por outro lado, o homem é pecador. O homem se afastou da luz perfeita, que é Deus, da perfeição, do bem absoluto. Então, o homem está afastado de Deus. Então, o homem é pecador. Nós podemos ver esse atributo de Deus, da santidade, né? Os dois aspectos da santidade de Deus, olhando para o homem. O homem é finito, mas Deus é infinito, imenso. O homem é pecador, mas Deus não pode contemplar o pecado. Em Deus não há nenhuma treva. Deus não faz nada e não tenta ninguém a nada que seja contrário à sua natureza perfeita, à sua vontade perfeita. Então esse é o aspecto da santidade de Deus, né? Deus falou com Moisés: Moisés, cuidado, tira as sandálias dos seus pés, porque você está diante de um Deus santo, santo, santo. 3 vezes santo, perfeitamente santo. Mas o outro atributo que nós vemos aqui é o atributo da pessoalidade de um Deus. Deus é o Deus pessoal e que se revela. Deus é uma pessoa, né? Deus tem características pessoais. Nós também somos pessoais, né? Por que nós somos pessoais? Porque nós temos um pensamento, né? Nós temos uma vontade, tomamos decisões, nos comunicamos com os outros seres humanos, né? E podemos nos comunicar até com Deus. E Deus é o Deus, então, que fala. Deus chamou Moisés: vem cá, Moisés, vou falar com você. Esse Deus é o Deus que fala. O nosso Deus, irmãos, é um Deus pessoal e que se revela. O homem, como eu disse, né, diante de um Deus totalmente distante, o homem não tem condições de conhecê-lo.
O homem não pode conhecer um Deus infinito, mas Deus resolveu vir ao homem e se revelar e falar ao ser humano. Deus não só se revelou na natureza e nas obras, né? Mas de forma especial ele se revelou ao seu povo. E aqui nós vemos Deus trazendo conhecimento de si mesmo a Moisés, né? Deus chama Moisés, o texto fala, né? Deus chamou Moisés e falou com Moisés. Então é um Deus que fala. O salmista diz que outros deuses falsos, né? Eles têm boca e não falam. Mas o nosso Deus, ele fala. Nosso Deus, ele traz o conhecimento de si à criatura que ele criou. De forma especial, ele fala ao seu povo, né? O autor de Hebreus, lá em Hebreus 1 e 2, né? Fala que Deus falou no passado aos pais de diversas maneiras pelos profetas e hoje nos fala pelo Filho. Como Deus nos fala hoje, irmãos? Através do Filho dele. A palavra de Deus, que é a palavra do Filho, é o modo que Deus fala de forma especial a nós. Nós podemos conhecer a Deus através de todas as suas obras. Só as obras de Deus já nos dão um conhecimento maravilhoso dele, mas um conhecimento ímpar, né? Um conhecimento que ninguém mais pode ter, a não ser aquele que crê nele, que crê no Filho dele. É o conhecimento da palavra. Por isso você deve usar de tudo, todos os meios, toda a diligência do seu ser, para olhar para a palavra, para ler, estudá-la, meditar nela, a fim de conhecer esse Deus. Procure na palavra as perfeições de Deus. Não é só aqui no texto que Deus fala com Moisés, mas em toda a palavra Deus fala das suas perfeições, da sua vontade, do seu plano para as nossas vidas. É um Deus que fala, é um Deus que não se esconde, é um Deus que abre as cortinas do seu ser para se revelar a nós. Então, nós vemos isso aqui no texto da sarça, né? Deus chamou Moisés e falou com ele, porque Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que se revela, que fala. Mas também, irmãos, nós podemos ver aqui que Deus é um Deus autoexistente e único. No verso 14, né, nós vemos assim, está repetindo, né, o que está desde o verso 7 até o 14, e aqui no 14 nós vemos assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui, né? Desse eu sou. O que quer dizer isso aqui, né? Essa linguagem de Deus falando com Moisés. Olha, Moisés, fala ao povo, né? Que eu sou, me enviou a vós outros. O povo, Moisés tinha perguntado, né, a Deus, Senhor, mas se eu for lá, né, para poder livrar esse povo, o que eu vou dizer? Quem me enviou? Quem falou comigo? Como que eu vou explicar a esse povo? Então, Deus primeiro disse, olha, fala a esse povo que quem te enviou é o eu sou. Qual é o significado de eu sou? A ideia aqui, irmãos, é eu existo por mim mesmo. Ninguém me criou. Eu sou eterno. Eu sempre existi. Eu existo no tempo presente e um presente eterno. Não é nem que eu existi no passado, no presente e vou existir no futuro. É que o meu presente é eterno. Para mim não existe tempo. Eu não estou sujeito ao tempo. Eu também não sou sujeito a ter sido criado. Ninguém me criou. Eu criei todas as coisas. Por isso, irmãos, todas as coisas pertencem a Deus. Por isso, Deus pode exigir glórias para si. Não é? Por que o homem não pode exigir ser louvado? Porque o homem foi criado. O homem é uma mera criatura desse Deus que criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas, como já dissemos, para glorificá-lo. Para que Ele fosse glorificado. Então, quando você conhece o Deus eu sou, né? Tem até um hino do nosso cenário, né, que fala desse Deus, né, o Deus eu sou, quer dizer que é o Deus que não foi criado por ninguém. Não houve um dia em que esse Deus não existisse, não houve épocas, não houve tempo algum. Na verdade, ele existe na eternidade. Como compreender isso? Não há como compreender, né? Esse Deus
ele se dá a conhecer, mas ele não pode ser compreendido. Algumas das perfeições de Deus, eu gosto de falar assim, né? Existem perfeições de Deus que você tem que crer nelas, mas você não pode compreendê-las, mas são maravilhosas, exatamente por isso. Porque se Deus fosse compreensível, ele não seria Deus, né? Deus é imensamente, infinitamente incompreensível. O que nós conhecemos de Deus, irmãos, é pouco demais, mas é um pouco suficiente para nossas vidas e para nós conhecê-lo mais e mais. Então você conhecer um Deus que é eterno, você não pode explicar o que é ser eterno. O que é ser eterno? Às vezes nós falamos, né? Sempre existiu, existe e existirá, mas é muito mais do que isso. Mas a Bíblia diz que ele é eterno. Ele mesmo chamou Moisés e disse: Moisés, diz ao povo que eu sou, me enviou a vós outros. Interessante que Jesus, se referindo a ele mesmo, né? Ele também falou: eu sou, porque ele é eterno, o Pai. Jesus mostrou a sua divindade, falou da sua divindade, quando ele disse aos judeus: eu sou. Porque os judeus compreendiam essa forma do deserto, né? Essa forma de Moisés ali da sarça, né? Quando Deus fala, é o eu sou, me enviou a vós outros. Então Jesus sabia que os judeus entenderiam, por isso Jesus se referiu a si mesmo, dizendo: eu sou, eu também sou o eu sou. Ou seja, Jesus é esse Deus eterno. Então quando você crê em Jesus, você está crendo no Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo, eterno com o Pai, eterno com o Espírito Santo. Então, Deus triuno é um Deus que sempre existiu e, ao mesmo tempo, ele é o Criador de todas as coisas. O salmista se refere a ele várias vezes, né? Como o Criador dos céus e da terra. Irmãos, se a gente pensar em Deus como Criador, olha como que é maravilhoso, né? Eu gosto desse estudo porque, assim, os irmãos já ouviram falar isso várias vezes, né? Então, talvez até já repleto dessas verdades em suas mentes, mas quanto mais nós meditamos nelas, né? Quanto mais nós pensamos nelas, mais segurança, mais força nós temos para o nosso viver, porque o Deus eu sou, é o Deus que criou tudo, então é o Deus que sustenta tudo pela sua palavra, né? Ele sustenta tudo pelo seu Filho Jesus Cristo. Então todas as coisas estão nas mãos dele. Para ele tudo é possível, porque ele é o Criador. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mover todas as coisas. Ele é eterno. Ninguém criou a ele. Ninguém o criou, mas ele criou todas as coisas. Então, nós vemos essa maravilha, né? De Moisés aprendendo que esse Deus é o Deus eu sou. Mas uma quarta perfeição de Deus, ou um quarto atributo, né? Se você prefere assim. Um quarto atributo de Deus aqui é que ele é o Deus distinto de tudo mais. Olha para os irmãos verem, esse Deus distinto, né? Esse Deus específico, é um Deus próprio, é um Deus que tem nome, é isso que eu quero dizer. Veja o verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Irmãos, prestem bem atenção. Além de Deus dar o primeiro nome dele, né? O eu sou, Deus agora dá um outro nome, né? Para o seu ser, para a sua pessoa. Vai lá e fala ao povo, né? Que eu sou Deus conhecido como Deus dos seus pais. Ele volta ao atributo que nós falamos anteriormente, do Deus que se revelou, né? E cita que ele se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então ele é o Deus dos pais, né? Moisés e todos os judeus sabiam que Deus havia chamado Abraão, né? E falado com Abraão e feito promessas a Abraão. E aí nós vemos que Deus fez uma aliança com Abraão, né? De ser o Deus de Abraão e Abraão e seus descendentes ser o povo dele. Então, aqui está uma distinção do ser de Deus. Deus é um Deus distinto, porque ele é distinto de outros deuses. A Bíblia não nega que as pessoas possam inventar um Deus para si. Essa é a ideia, não é? Porque a Bíblia, quando ela fala que Deus é único, ela está dizendo, né, que Deus,
que não tem outro concorrente com Deus. Deus é único, é um só. Mas, ao mesmo tempo, os homens inventam deuses para si. E a Bíblia não nega essa realidade. Desde que o homem se afastou de Deus, o homem é propício a inventar outros deuses. Na época, por exemplo, dos judeus, né, o politeísmo estava em voga, né? Então, as nações inventavam deuses, ou vários deuses para si. Os homens criam vários deuses, né? Hoje nós vivemos uma época em que os homens inventam deuses à sua semelhança, né? Em vez deles olharem para o Deus, que eles são semelhança desse Deus, eles fazem o contrário, né? Eles inventam Deus conforme o que eles pensam, eles imaginam. É a concepção de Deus na mente, né? Ou não falam que a natureza é Deus, mas na época de Moisés, na época ali do Egito, depois do deserto e até da terra de Canaã, em volta ali do povo de Deus, haviam pessoas que criam em vários deuses. Então Deus fala com Moisés: olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho um nome, eu sou específico. Eu sou o Deus que se revelou aos seus pais e fiz uma aliança com ele. Irmãos, isso é muito importante. Porque às vezes, né, eu fico pensando, às vezes a pessoa fala, graças a Deus, né? Ou foi Deus que fez isso e me ajudou, mas qual Deus? Você sabe qual Deus? Você vê pessoas falando em Deus, né, no nosso país, por exemplo, falam muito em Deus, né? Teve uma certa pessoa, não vou falar, um cargo elevado aí, na sociedade, que eu via sempre falando em Deus, mas alguns me falaram que ele era até satanista. Não sei se é, talvez nem seja, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: às vezes as pessoas falam o nome de Deus, mas pode ser até Satanás, né? Estão se referindo a Satanás, porque Satanás é Deus, né? Satanás é o Deus deste mundo. Então nós devemos falar do Deus. O nosso Deus, ele é um Deus distinto, específico. Os outros deuses são falsos. Existem imaginações de Deus. Os homens inventam deuses. Mas o Deus verdadeiro, o único verdadeiro, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus ainda fala com eles: olha, assim eu vou ser chamado eternamente, o Deus da aliança. E no Novo Testamento, Jesus veio para consumar essa aliança. Jesus é o eterno Filho de Deus. Então nós devemos falar, né, como o apóstolo Paulo, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você conversar com alguém, né, e você for falar da sua crença, eu sugiro que você diga, né, olha, eu creio no Deus único e verdadeiro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou não, pode usar a fórmula neotestamentária, né? Eu creio no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não basta apenas nós falarmos que cremos em Deus, porque os homens têm outros deuses. Então é preciso que nós falemos, né? Olha, eu creio no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou eu creio no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou eu creio no Deus da Bíblia. Pode falar o Deus da Bíblia, mas especifica o Deus que você crê. Então esse atributo é muito importante, né? Deus tem um nome distinto, porque ele é único. Então o nome dele o contrapõe a outros deuses falsos. O Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Mas para completar, irmãos, nós vemos aqui, né, que Deus fala a partir do verso 16, né? Vai ajunto os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, uma outra perfeição, né? Uma quinta perfeição que nós podemos ver nesse texto é que Deus é o Deus salvador do seu povo. Deus viu, né? No verso anterior, no verso 8, nós vemos 7 e 8, nós vemos que Deus viu a aflição do seu povo e desceu para livrá-lo. Ele ouviu o clamor do seu povo. E aqui, né, ele fala: eu vos tenho visitado. Quem é o Deus que nós cremos? É o Deus nosso Salvador. É o Deus que veio para nos salvar. Ele veio para salvar o seu povo que estava escravizado ali no Egito. Ele usou o seu servo Moisés.
que é tipo do grande Salvador Jesus, do Filho dele. E Moisés foi chamado por Deus com um objetivo específico. Vai e livra o meu povo do Egito. Meu povo está sofrendo, eu tenho visitado, eu conheço o sofrimento do meu povo. Tira-o do Egito e leva-o, conduze-o para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, que maravilha, né? Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito, aperfeiçoou aquele povo no deserto e conduziu aquele povo para uma terra sem sofrimento. Mas ali era só algo temporário. Ali era algo tipológico. Ali apontava para a verdadeira salvação. Quando é que Deus nos visitou mesmo? Quando é que Deus veio para livrar não só aquele povo que estava ali no Egito, mas todo o povo dele, todos aqueles que estão em Abraão, que creem nele como Abraão creu. Ele veio em Jesus Cristo, seu Filho amado. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para ressuscitar, para tirar o seu povo da escravidão do pecado, do mundo espiritual, né? Aquele pecado que nos escraviza, que nos afastou de Deus, para nos conduzir, né, nessa vida, né, por um deserto de aperfeiçoamento, onde Deus está nos aperfeiçoando, nos santificando, para um dia habitarmos na terra que mana leite e mel. Então esse é o Deus Salvador. Esse é o Deus que na Bíblia toda se apresenta como um Deus que veio para salvar o seu povo. Quem é o seu povo? É aquele que crê nele e que crê no Filho dele. Jesus falou, né? Crede em Deus, crede também em mim. É aquele que nos salva. É o Deus Salvador. Essa perfeição de Deus é maravilhosa também, né? Então nós vemos aqui, às vezes nós olhamos para esse texto para pensar, Deus salvou o seu povo. Mas nós devemos olhar para esse texto para dizer, Deus é Salvador. Há uma diferença, né? Quando nós falamos do outro jeito, nós pensamos na salvação. Nossa salvação. Mas quando nós falamos Deus é o Salvador, nós pensamos no ser de Deus, que o seu caráter é Salvador. Então nós vemos aí uma perfeição de Deus. Deus que quer salvar. E quer salvar um povo que nele crê. E ele veio para isso. Veio seu Filho, Jesus Cristo. Nós vimos aqui algumas maravilhosas perfeições de Deus, né? Nós vimos que Deus é santo, totalmente separado, puro. Nós vimos que Deus é um Deus pessoal, né? Um Deus que se revela. Nós vemos que quando Deus se apresenta a Moisés, ele se apresenta como um Deus autoexistente, um Deus único e autoexistente, mas também um Deus distinto, que tem um nome, né? Que quer ser conhecido com esse nome, para fazer distinção entre deuses falsos. E vimos também que ele é o Deus Salvador. Pensa nessas perfeições de Deus. Reflita nelas. Tenha um encontro com Deus. Você agora pode encontrar com Deus em outra sarça. Essa sarça aqui, a palavra dele. Que Deus nos abençoe para conhecê-lo.